Você conhece o seu propósito de vida? Quer descobrir essa resposta? Se você conhece, venha se inspirar conosco em vidas de pessoas que vivem seus propósitos e fazem isso de maneira extraordinária. Se você ainda não conhece, venha conhecer esse passo a passo que a gente constrói aqui no programa Moai Ikigai, Heróis de Propósito. Sempre uma história nova e inspiradora para você. Sim, Anderson, muito obrigado pela presença, por essa entrevista. Grato aí pela confiança, né? Pela confiança do trabalho aí, né? Perfeito. Nós estamos então na escola Modactus, que é uma escola que tem como um dos seus carros-chefes o Kung Fu. Conta para o pessoal de casa, afinal, o que é Kung Fu, Sirim? Tá, Kung Fu, a princípio, muitas pessoas, quando a gente fala a palavra Kung Fu, a primeira coisa que vem em mente das pessoas é Bruce Lee, Chan, né? É verdade. Kung Fu Panda, né? Assim, são ótimos filmes, né? Quem treina Kung Fu gosta, né? Não tem jeito. Mas assim, o Kung Fu ele é muito mais abrangente do que isso. Okay. Ele trabalha muito a parte interna da pessoa, né? A palavra Kung Fu, ela provém de trabalho árduo ou é tempo de habilidade. Entendi. Né? E só o tempo para você ter essa habilidade, né? Então, assim, o nosso treinamento ele é voltado para essa melhoria pessoal. E a escola aqui, ela oferece somente Kung Fu ou ela tem outras modalidades? Como é que funciona? Então, não, a escola ela tem diversas modalidades, mas sempre nós focamos na arte oriental chinesa e indiana, né? Pois assim, o Kung Fu e o Yoga, eles são muito juntos. Tem pessoas que não sabem disso, tá. Mas assim, um deu origem ao outro, né? O Yoga deu origem ao Kung Fu. Quando nós falamos de Kung Fu Shaolin, né, que surgiu de uma luta indiana há mais de 5.000 anos atrás e foi levado para a China com esse propósito primordial, né, da melhoria pessoal. Pois assim, o indiano ele sempre teve, né, por exemplo, a gente coloca os guerreiros kshatras, chamados, né, um deles, né, Bodhidharma, né, dentro da história, ele foi o que levou o Kung Fu para, na verdade, levou o Kalaripayatty, que era o nome dessa arte, certo. Levou para a China, indo em alguns vilarejos, ajudando as pessoas com chás, com óleos, coisas que as pessoas não conheciam. Coisa do dia a dia que não tinha nada a ver com luta, com combate, nem nada. Isso, exatamente. Numa China que lembrava muito um velho oeste, mas tinha muito bandido, tinha muitos clãs, tinha muita politicagem, muita dinastia. A China era muito exploração daquele povo humilde e tudo. Exatamente. Alguém chegou com uma proposta mais tranquila, só que ele era um guerreiro. Entendi. Ele era um guerreiro muito árduo. Até então, hoje, quando se fala do Kung Fu Shaolin, né, foi uma introdução desse guerreiro que se chama Bodhidharma. E aí o pessoal de casa às vezes fica meio preocupado, até curioso, tem alguma coisa a ver com religião? Esse negócio, você está falando de yoga, de Índia, de China, tem alguma coisa a ver com religião que é feito na escola? O Kung Fu, o Yoga, na verdade, assim, ele não tem nada a ver com religião. Até então, tem muitas pessoas de várias religiões, né? Pessoas cristãs que treinam conosco, entre outras religiões, né? A proposta dele é mais filosófica. Ah, entendi. É mais filosófica, que nós chamamos de filosofia, mas na verdade no Oriente é sabedoria. É uma sabedoria de vida, para ter uma vida plena e tudo mais. Uma sabedoria de vida, né? Entendi. Por exemplo, a gente não precisa nem colocar o Kung Fu se nós colocarmos a própria ilha de Okinawa. Verdade. Que é de onde nasce tudo que a gente faz aqui, Moai, Ikigai, tudo nesse programa. Até então, dentro dessa ilha lá, todos treinam o Karatê. Isso. Né? Mas o Karatê para a vida. Eles não estão treinando para uma guerra. A guerra de hoje em dia não é mais eu empunhar uma espada ou empunhar um bastão para ir em cima de um oponente. Os guerreiros, sim, eles fazem, eles têm esse conhecimento, mas a guerra é mais interna. Uma ansiedade, né? Uma raiva, né? Algo mental ou algo emocional que você não tem um controle ainda. Então, na verdade, ao mesmo tempo você pode ser o seu melhor amigo, mas também seu pior inimigo, nesse caso. Sempre. Até então, um dos lemas
né, um dos lemas do Kung Fu principal, que é o maior de todos os guerreiros, é aquele que vence a si próprio. Olha Né? só. Então, quando a gente fala isso, tem gente que fala, nossa, essa frase é muito bonita. Difícil, Só que hein? é uma frase que não tem que ser bonita, ela tem que ser praticada. Sempre, né? E é um inimigo que não te deixa sozinho nunca, ele está sempre com você. Ele sempre está com você. E o nosso programa aqui é o Moai Ikigai, a comunidade do propósito de vida. Qual é o propósito da Escola Modactus? Tá, hoje a Escola Modactus, nós mudamos muito a cara da arte marcial, né? Sem perder a sua essência, né? Todas as artes marciais no mundo hoje, né? A gente pode colocar jiu-jitsu, capoeira, todos evoluíram, todos ficaram muito bons, né? Citando assim a família Gracie, Verdade. que evoluiu o jiu-jitsu de uma tal forma que se tornou um novo estilo de luta. Uma nova referência, né? O jiu-jitsu brasileiro, já não é mais aquele jiu-jitsu de rondinho dos samurais e tal. Isso. E a proposta do Modactus foi isso, foi pegar aquele Kung Fu que tinha os mestres chineses que mantinha o segredo da técnica, deixou místico demais o negócio. Prendeu no tradicionalismo tradicionalismo e não mostrar. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma total adaptação para o ocidental. Por exemplo, até hoje nós chamamos aqui na escola de customização humana. Né? Então a gente pegando ali a palavra inglesa emprestada do pessoal que trabalha com carros, que customizam os carros. Sim, Nos Estados sim. Unidos se vê muito disso. Nós customizamos o humano. Então nós não vamos trabalhar só a parte física do humano. Nós vamos trabalhar a parte mental dele, o emocional dele. Porque tudo isso é psicossomático. Muitas coisas no seu corpo às vezes está gerando de uma emoção. Né? E o Kung Fu, o boxe chinês, o Sian Kong, o Yoga, o Tai Chi Chuan, que nós trabalhamos, a metodologia que nós montamos é para despertar esse potencial que está dormindo dentro da pessoa. Então a pessoa chega aqui, como é que ela ingressa na escola? Quer dizer, tem tanta opção, como é que funciona isso? Então, a princípio, sim, a maioria vem com uma ilusão, como eu vim. Achando que vai virar ninja. Isso, ninja, né? Ninja, tem gente que já vem falar que quer ser ninja, quer ser igual ao Bruce Lee, eu quero lutar com várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Eu falo, vamos lá. Vamos lá. Eu convido ela porque assim, ela não sabe. O que ela conhece de Kung Fu e o que o ocidental conhece como Kung Fu é o que o filme trouxe para nós, porque nós não sabíamos o que era. Então, assim, a pessoa ela vem, ela entra, nós vamos analisar todo o perfil dela, né? Qualquer arte que ela escolher, nós vamos adaptar essa arte para ela, né? Claro que ela vai vir, ela não vai já fazer os movimentos, nós vamos fazer total adaptação, vamos reestudá-la, porque cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem a sua natureza. Entendi, Então, isso é respeitado aqui. Exatamente, nós respeitamos muito isso. Por exemplo, muitos dos nossos alunos que vêm hoje nos procurar são pessoas que às vezes tá com uma ansiedade. Às vezes assim, tem administradores de empresa, advogados, pessoas assim que ela já está num combate. Ela está no trabalho dela. A vida já é um combate nesse sentido. É um combate, exatamente. Entendi. E nós falamos, é um combate sem regra. É verdade, a vida não é justa às vezes. Às vezes ela te ataca de um lado que você não espera. Né? Então, assim, como que a arte marcial ajuda nisso? Não é só físico, mas eu vou lutar? Não. Ele trabalha muito uma coisa que nós chamamos de a arte da guerra. Ok. Né? A guerra interna, o inner game. Quando a pessoa pega aquele livro, A Arte da Guerra, né, de Sun Tzu, ela lê, acha bonito. Tem gente que não entende nada, mas mesmo assim ele acha bonito. Na verdade, esse é um livro do Kung Fu. Né? Você só lê esse livro quando você pratica uma arte marcial chinesa para entender o que é a arte de lutar sem lutar. Fantástico. E para você de casa que está gostando de compreender mais esse mundo, né, oriental, fica com a gente no próximo bloco, a gente vai entender mais a história do Anderson, a história dessa escola e como isso pode se adaptar à sua vida também na busca de um propósito.
volta com Moai Ikigai, Heróis de Propósito, e conhecendo aqui a escola Modactus, né, com o Sirrin Anderson, instrutor Anderson, né? Isso. E Anderson, quem está por trás disso tudo? Você fala sempre em nós, quem está por trás desse trabalho todo? Tá, quem está por trás desse trabalho foi o sonho de um homem, né? Que é o Daniel, foi o meu mestre. Não, é o meu mestre. Que legal. Que é o meu mestre, e ele... Toda essa ideia dele, né? É um grande guerreiro que eu conheci, devo muito a ele, né? Muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que eu fui conhecendo ao longo da vida, muitas curas, né? Me curei de muitas coisas, tanto físicas, mentais, emocionais, né? Então, muitos nós que foram desamarrados, né? Que legal. Com a arte marcial, seguindo fielmente o método dele, né? Sem medo ali, né? Essa lealdade é importante. Isso, exatamente. Exatamente. Você falou de uma jornada de evolução, né, ao longo desses tempos de convivência com o mestre Daniel, com o Sifu Daniel, como se diz no chinês. E conta essa jornada pra gente, como é que foi o dia de entrada e tudo mais? Então, assim, eu entrei aos 16 anos, né, com alguns amigos, né? Como todo adolescente, a gente queria treinar Kung Fu. Legal. Né? Assistíamos muitos filmes de artes marciais, né? Tinha muitos filmes chineses na época, Jack Chan, Bruce Lee. Desenho animado? Queria virar Super Saiyajin? Isso, tudo isso a gente queria. Legal. Falou, não, vamos fazer Kung Fu, porque... E assim, a gente entrou com tanta ilusão que quando nós entramos, nós não tínhamos ideia de como era um treinamento de Kung Fu. Achávamos que era filme. Até então, assim, eu era tão sedentário na época que quando eu entrei, eu fiz meia flexão de braço. Uau! Né? E assim, passando 2 dias eu fiquei com febre, porque o corpo, eu acho que ele achou que aquilo que eu treinei fosse algum tipo de vírus. Tá sendo agressivo com o seu corpo. Então até eu falo que ali um Anderson já morreu aquele dia. A gente olha a morte como uma coisa ruim, mas aquele Anderson da fraqueza, a gente né? fala, nas artes marciais a gente sempre cita a vida e a morte, porque nós convivemos com ela todo o tempo, né? Todos nós. No Tai Chi Chuan mesmo nós falamos, quando nós inspiramos, nós vivemos, quando nós soltamos o ar, nós morremos. Né? Porque assim, pro artista marcial, dentro da filosofia chinesa, não há morte, há uma transformação. Tudo é contínuo. Entendi. Né? Então, a minha entrada na jornada foi assim, foi como todo jovem que vem. Tá. Né? Ele vem com ilusões, né? Só que aí nessa trajetória eu descobri o outro lado do Kung Fu. E quando você fala da morte para o chinês ser uma transformação, é porque a gente se deixa fisicamente de existir e segue o corpo. Exatamente. E aí, como essa história contribuiu para a construção do seu propósito? A gente quer saber agora, aqui no Herói de Propósito, qual é o propósito do Anderson construído ao longo dessa história de 20 anos, não é isso, aqui na escola? Certo. Então, uma das coisas, né, foi ver e sentir o que a arte marcial proporcionou para mim. Até então, quando eu entrei, os amigos que entraram junto comigo foram saindo. E eles eram mais talentosos, você comentou comigo que tinha gente que tinha muito mais talento e tal. Tinha um amigo que tinha muito talento, né? Eu era o menos talentoso. Ainda tinha isso. Eu era o menos talentoso de todos ali. Até então eu nunca imaginei que um dia eu ia estar dando aula de Kung Fu. Mas uma das coisas foram pequenas curas que eu fui tendo. Por exemplo, uma das coisas era uma timidez muito grande, uma timidez que atrapalhava. Que eu não conseguia olhar para uma pessoa. Por exemplo, uma entrevista começa jamais, aqui? Nossa, jamais. Nunca. Não, a pessoa vai bater foto, eu era o único que estava com a cabeça para baixo. Escondendo ali. Escondendo, né? Mas assim, foram muitas curas, né? Por exemplo, e sempre me desafiando, né? O mestre Daniel me desafiou muito, né? Assim, por exemplo, uma época eu tinha rinite, né? Para muitos falar rinite não tem cura, uma sinusite, né? E eu tinha muita coriza, né? Não conseguia. Essa era uma das histórias, resumindo aqui pra gente. E eu não consegui. E ele me propôs, ele falou: você quer curar?
a rinite. Parece uma coisa mágica, né? Não tem nada de mágico. Aí sempre vem a segunda pergunta do terapeuta, né? Oriental. Agora você está disposto? Porque todo ganho vai ter um sacrifício, né? Exatamente. Eu falei, sim, vamos lá. O tratamento começou em junho, numa época que começou o inverno. E ele me falou assim, quando você acordar, todos os dias, acorde e toma um banho frio. E estava muito frio. Eu vou morrer. Falei, tá bom, vou fazer isso. Lealdade mais uma vez. Exatamente. E quando começou a primeira vez, aí vem aquela coisa. A mente vem, fala, ele é louco. Ele acontece, tá louco, até parece, vai dar hipotermia. A mente vem muito forte. Mas eu comecei todos os dias, acordava de manhã, por mais difícil que fosse, tomava um banho frio e um chá que ele tinha me passado. Entendi. Que isso fazia parte da medicina chinesa. Mas ele inventou isso? Como é que foi? Na verdade, isso existe há muito tempo. Já dentro da medicina oriental, muito Lá de milênios, então. Muito antiga. Era um chá que ele tinha me passado. E a partir daí, teve uma noite que eu acordei sem ar. Corri, fui para o banheiro e toda aquela secreção que tinha saiu com sangue, como uma inflamação mesmo. Depois daquele dia, nunca mais, vamos fazer o que, uns 15 anos atrás, nunca mais tive nenhum tipo de crise. Dores de cabeça, nunca tive mais dores de cabeça. E assim, timidez, tudo com exercícios marciais. Olha, o pessoal de casa, vamos tomar cuidado, tá? Se você tem um problema de saúde, não vai fazendo a doideira, começar a tomar banho gelado, chá maluco aí do nada. Tudo isso está sendo orientado por uma pessoa que tem décadas de treino, de estudo, então, né? Não foi uma coisa que foi inventada. Até então, assim, falando para o pessoal de casa, não é nem... existe uma respiração dentro das artes marciais para se fazer antes desse banho. Existe uma série de coisas e uma mudança de alimentação. Crianças não tentem isso em casa. Não, Uma pergunta que pega a gente. Você está falando muito de evolução e que a evolução tem um certo sacrifício. A pergunta que fica, no meio desse processo, deu vontade de desistir? Mas você não vai responder isso para a gente agora não. Vamos para o nosso intervalo e na volta a gente vai conversar sobre isso. Como é que é essa vontade de desistir quando a gente está no meio de uma evolução? Como vencer essa vontade inesgotável de deixar para lá esse processo evolutivo? Continue com a gente em Moai Ikigai, Herói de Propósito. Então, subir, desceu, em cima. Então, posso colocar o pé no chão, subir, ou o pé sem encostar no chão, ou puxando aqui. São 20 vezes. Ok? Atenção. 1, 2, 3, 4. Olá, espectador da Moai Ikigai, Herói de Propósito. No último bloco a gente fez uma pergunta para provocar aqui o Sirim, o instrutor Anderson da Escola Modactus aqui de Pindamonhangaba. E a vontade de desistir, Sirim? Sim, passa por muitos problemas, né? Em todos os sentidos, né? É difícil, é financeiro, é profissionalismo, o que é. Mas quando eu olho para trás e vejo o Anderson que ficou para trás e o Anderson que é hoje, eu falo assim porque hoje eu tenho 36 anos. Certo. E começou aos 16, é uma jornada, hein? E hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 20 anos. Então não tem aquele saudosismo da juventude que o tempo... Exatamente. Como eu gosto muito de Harley Davidson, então assim, quanto mais antiga, melhor. Ah, vai ficando mais customizada. Então, assim, a minha saúde, comparado ao que eu era quando eu era adolescente, que era para ser o contrário. Sim, normalmente as pessoas falam, eu tô velho agora, 36, exatamente. 40, passei dos 30, né? Isso, eu passei dos 30 é assim mesmo, passou dos 40 é assim mesmo. Na verdade, só falta o seu treinamento.
Então, quando você está disposto, não existe mais isso. Para o oriental é assim, quanto mais velho você fica, a gente chama a palavra de velho, né? Mas lá eles chamam de sábio ou de ancião, que quando a gente fala ancião aqui, eles colocam a pessoa como está acabado. Na verdade não, o ancião ele é o mais sábio. Isso tem a ver então com o que a gente trabalha nesse programa, que é uma vida com propósito? Exatamente, né? O propósito, né, no geral, é esse, né? Quando a gente fala em propósito, a gente sempre vê um negócio muito longe. Não é hoje, né? Você fala, o meu propósito será tal coisa, longe. Um dia eu vou viver meu propósito, a escolha é hoje. O propósito pode ser agora. É igual o mestre Daniel sempre fala aqui pra gente, fala para todos os alunos, sempre fala para mim, mude 1% por dia. Só 1%. Comece aos poucos. Quando passar um mês, você já mudou 30%. Ótimo. Né? 1% por dia. Começa com uma coisa simples, que às vezes os alunos vêm e falam assim, nossa, eu tô com dor articular, eu tô com algumas coisas assim no corpo, né? E eu falo, olha, você come açúcar? A pessoa, eu adoro açúcar. Tira o açúcar, não precisa tirar. Reduz. Vamos trocar, vamos reduzir, vamos equilibrar isso. Entendi. Né? Nós, em nenhum momento, quando vem alguém conversar comigo, conversar com o mestre Daniel, nós nunca vamos bater de frente com ela. Nós vamos pegar aquilo que ela já faz, a realidade dela, e vamos customizá-la. Vamos deixá-la mais maleável. E a gente pode deixar esse propósito mais perto. Né? Esse propósito está aqui na nossa frente. O propósito está aqui no momento, está no agora. Maravilha. Muita gente fala no poder do agora. O propósito está aqui. E é uma carreira fácil, a de artista marcial? O pessoal imagina que não deve ser tanto, né? Porque está falando que o propósito não é uma coisa lá na frente, uma coisa para a gente viver todos os dias, para ver com essa saúde aí de 36 anos, está se sentindo melhor do que quando tinha 16. Né? A gente fica até admirado. Mas é fácil essa jornada? Não é fácil. De artista marcial? É uma jornada, sim, gratificante, muito gratificante. Porém, é uma jornada que exige muito de você. Exige muito de estudo, não é só fisicamente, né? Leitura, né? Estudo constante, né? Estuda os grandes pensadores, estude a filosofia oriental. Então não é só físico o negócio? Vivencie. Não, é muito mais. Aprenda um pouco da medicina oriental, no geral, né? Por exemplo, nós aqui, quando nós treinamos, nós propomos às pessoas que ela aprenda o shiatsu, que é uma terapia japonesa, que não tem nada a ver com o chinês. Tá. Né? Para que a pessoa, de um outro país, mesmo que ela não atenda alguém, mas você aprende muito de você mesmo. Entendi. Quando você... Então, assim, é uma escolha muito difícil, né? Não só hoje como artista marcial, né? Eu tenho meus outros projetos que eu gosto, eu sou assessor de marketing aqui da escola, né? Falando nisso, como é que o pessoal acessa a escola? Onde que ele encontra essa escola aqui? É de Pinda, né? Isso, na internet? Como é que faz? Isso, essa escola em Pinda, nós temos uma página no Facebook, né? É Modactus, né? Com K, né? Modactus, é isso? Vai aparecer aí no nosso, Modactus, na nossa tela aí, para você poder entrar. Isso, Modactus, assim, resumindo, é uma modalidade de ação. Ah, tá. Nós não colocamos nome em chinês para não confundir muito e não desapegar, para não chamar muito temático, mas assim, Modactus, modalidade de ação. Aí fala, mas actus não é com C, não é com K. Nós customizamos o C. Para dar uma palavra mais poderosa. Então, assim... E qual que é o futuro desta escola? Qual é o futuro do Sirrin, Anderson? Para onde vamos com esse propósito da escola e do Anderson daqui em diante? Bem, o futuro da escola, nós estamos com um projeto para abrir em outras cidades, né? Cidades chaves, assim, que nós chamamos, que é São José dos Campos, e uma outra cidade também, que é Curitiba. Poxa, que legal. São duas cidades que a gente quer trabalhar, e o meu propósito, ele abrange, né? É como eu falei, a arte marcial trabalhou tanto em mim, a coisa da evolução, que um pequeno detalhe lá atrás que o mestre Daniel falou, a sua letra é feia. Melhore isso. O que isso tem a ver com a arte marcial? Mas comecei a melhorar minha letra. E como melhorar? Comecei a escrever. Ah, tá. E hoje
eu estou terminando um livro. Poxa! Provavelmente O que é disciplina da arte marcial? Uma ficção que eu estou escrevendo, né? Quem sabe vem aí, esse ano tá aí, né? Mas vamos ver. Uma coisa muito forte na arte oriental é essa perseverança, né? Ou seja, a letra era feia, então vou escrever até ficar bonita. Escreva até ficar bonito. Faz parte de um artista marcial. Você tem que ler bons livros, uma boa caligrafia. O meu ainda que eu não dominei nada ainda, que é a música. Ah, entendi. Que para mim ainda é o maior desafio, mas estamos aí. Já aprecia a música pelo menos, começa por aí, né? Temos anos pela frente para aprender algum instrumento ainda aí, né? Mas assim, o propósito primordial é ser saudável. Então a gente sempre fala assim, a pessoa tem a pessoa que tem saúde e a pessoa que é saudável. Entendo. Né? Então a nossa proposta é que as pessoas se tornem saudáveis, né? Até a gente fala, o nosso maior pagamento é ver quando alguém está muito bem. Essa Perfeito. pessoa ficou bem. Você viu o reflexo do seu trabalho de anos, você melhorou mais um humano. Né? Excelente. Então, esse é um propósito muito forte para mim. Que vida poderosa de propósito, né? Que heróis de propósito que fazem essa escola acontecer. Convido os nossos telespectadores a curtirem também uma vida com propósito. Curtam lá a nossa página, Moai Ikigai, a comunidade do propósito de vida. Compartilhe com a gente as suas histórias, participe dos nossos workshops e venha fazer parte dessa comunidade de quem está buscando ter uma vida com propósito, uma vida plena e muito poderosa. Obrigado pela participação, Sirrim. Agradeço. Muito sucesso. Obrigado, Takei. Satisfação. Gratidão. Gratidão.